Olá, está começando mais uma live da Castelo Alimentos. Hoje eu tenho certeza um assunto que vai interessar muito para você, porque está todo mundo muito ansioso, né? Muita gente precisa de calma nessa hora, porque realmente não está fácil. E aí a Castelo Alimentos me convidou para a gente falar um pouquinho sobre os alimentos que podem ajudar a diminuir a ansiedade, para vocês ficarem mais calmos durante essa época. E é muito interessante porque quando a gente começa a pesquisar sobre esse assunto, a gente vê quantos alimentos podem ajudar a gente nessa hora. Então, se a gente pensar, principalmente, né, quando a gente fala de frutas, de hortaliças, que faz bem, que você não deve comer muita gordura, muito açúcar, todo dia a gente está falando sobre isso. Mas, infelizmente, quando a pessoa está ansiosa ou está nervosa, ela vai para o quê? É bolo, é o docinho, é o brigadeiro, não é verdade? Então hoje eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho nesse sentido, explicar um pouco por que esses alimentos podem ajudar vocês nessa hora. Então assim, quando você pensa, que a pessoa fala assim, eu estava estressada e comi chocolate. Bom, vocês já devem ter passado por isso e muita gente faz isso, né? Põe a culpa toda, não, eu tinha que comer chocolate porque eu estou nervosa. Existe uma razão para isso, né? O chocolate é um alimento que é muito rico em nutrientes, ele é engordativo, você tem que comer com moderação, mas que ele tem um monte de propriedades, ele tem. E aí, o que é a principal, assim, que as pessoas falam do chocolate? É que ele pode ajudar a produzir a serotonina. É importante a gente lembrar que serotonina, gente, não se come. Não é um alimento que é rico em serotonina. Ela vai ser fabricada no cérebro, porque ela é um neurotransmissor que dá essa sensação de saciedade, né, da pessoa ficar mais relaxada, por isso que ela come o chocolate. Então, quando a gente fala também de chocolate, é bom lembrar que chocolate amargo é melhor para a sua saúde, porque ele tem muito mais componentes e pode te ajudar também a ficar bem aí na fita, né? Só que lembrando sempre, com moderação. E se eu falar para vocês que a serotonina ela é fabricada através do triptofano. O triptofano é um aminoácido que tem muitos alimentos ricos em triptofano, não só o chocolate, que vai ajudar a produzir essa serotonina no cérebro. Então, quando a gente fala desse aminoácido, desse triptofano, eu não estou falando só do chocolate. Eu estou falando da banana, por exemplo, tá? Então, essa dupla é perfeita para fazer um triptofano. Quer ver uma coisa interessante? Não sei se vocês são dessa época, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena, minha avó, sempre quando a gente estava muito agitado, tá? Não tô com sono, não quero dormir, o que ela fazia? Leitinho quente, às vezes punha uma canelinha para dar um sabor legal. Por quê? Porque o leite também é rico em triptofano. Então, vocês viram que não é só o chocolate, até feijão, gente. Então, assim, vamos aproveitar todos esses alimentos que são ricos nesse aminoácido para a gente poder produzir a tal da serotonina. Então, a gente vai falar sobre um monte de alimentos, mas eu preparei aqui uma dica para aquele dia que você estiver bem desesperada mesmo. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar uma banana. Eu estou usando a banana nanica, mas você pode usar a banana prata também, o qual você preferir. Aqui eu vou só virar um pouquinho, porque você tem que fazer essa abertura aqui, ó. Nessa abertura, você vai colocar, gente, é pouquinho, tá? Os pedacinhos de chocolate, ó. Você coloca aqui. Eu faço essa receita no micro-ondas porque eu acho muito prática. Mas se você não tiver micro-ondas, você pode levar no forno, mas aí vai demorar um pouquinho mais. Então, olha, ficou pronta a baquinha? Outra coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês. Tá vendo aqui embaixo? Eu fiz um corte pra ela ficar bonitinha em pé. Porque se você deixar ela só solta, de repente ela começa a ficar assim dentro do micro-ondas e cai, daí não vai ficar bonita a sua receita, né? Então, olha só pra vocês verem como ela fica no finalzinho. Tá vendo como fica derretidinho? Sabe quantos minutos que eu deixei essa banana lá no micro-ondas, gente? Eu pus, só que eu não pus uma potência alta, não. Eu pus uma potência média, que é o número 5. Por quê? Porque às vezes, quando você coloca numa potência alta, ela vai muito rápido e aí ela cai. Então aqui foi 1 minuto
e 20, no máximo, que eu não conheço, tem o micro-ondas, 1 minuto e meio. E pronto, a banana molinha, gostosa, com esse chocolate derretidinho. Aqui eu não derreti tanto, porque eu queria que vocês vissem bem bonitinho como ela fica, tá? Mas vocês podem deixar mais tempo também. Essa é aquela assim, é o socorro na hora da ansiedade, porque aqui você tem 2 alimentos super ricos em triptofano, que vai produzir a serotonina, e outros componentes também, por exemplo, a banana tem magnésio, tem outras propriedades também que vão te ajudar bastante. Então vamos deixar para cá, porque aqui a gente vai continuar conversando. Muito bem, olha aqui, alface, espinafre. Nossa, mas esses alimentos podem ajudar a diminuir a ansiedade? Sim. Então a gente chegou aqui na alface e espinafre. Esses dois aqui são ricos em ácido fólico. E o ácido fólico, ele também pode ajudar a formar serotonina. Além de ser um alimento extremamente nutritivo, né? Então, uma torradinha de espinafre, ou então um arroz misturado com espinafre, alface, eu não sei se vocês já fizeram, aquele miolinho, sabe, que fica meio verdinho, durinho, ótimo para você colocar num chazinho para acalmar, principalmente as crianças. Então aqui, ó, mais 2 alimentos que a gente pode usar para isso. Olha que interessante, as frutas cítricas. As frutas cítricas, aqui eu tenho laranja, tem mexerica, tem limão. Essa turma aí dos cítricos, eles vão ajudar a evitar que o cortisol, você já ouviu falar do cortisol? A gente chama também de hormônio do estresse. Porque quando a pessoa está muito estressada, o cortisol sobe muito. E ele tem consequências muito maléficas para o corpo, né? Então, para quando você precisar de mais calma, é muito bom você ter aí os cítricos no seu lado, por causa então dessa propriedade que ele tem. Outro alimento interessante, que a gente sempre fala, né, porque é rico em selênio, mas também tem zinco, é a castanha do Pará. Ou castanha do Brasil, né, mudou o nome da castanha agora, então vamos lá, castanha do Brasil. Porque ela é rica em selênio, que também pode ajudar nessas situações de estresse, e também de zinco. Então tudo isso, além dessa parte de ansiedade, você tem alimentos aqui muito ricos em antioxidantes. Então quando você controla, melhora a sua saúde com os antioxidantes, o que você faz? Você diminui problemas cardiovasculares, se você tiver o diabetes você também controla. Então assim, é ótimo para você ter. O único senão, ela é mais calórica. Então, quando a gente fala que é legal a gente comer de 2 a 3 castanhas do Brasil por dia, a gente está falando nisso, né, pessoal? Aqui, ó, 2 a 3 dependendo do tamanho dela. Tem gente que pega um punhadinho dessa castanha e sai comendo, vai ver a novela. A pessoa, o dia que está mais emocionante a novela, a pessoa começa a comer sem parar. Então, cuidado, porque quando a gente fala de alimentos que fazem bem para a saúde, que podem te ajudar em várias situações como essa, a gente também tem que controlar essa parte que é mais calórica, que apesar de ser super nutritiva, também tem mais calorias. Muito bem, olha aqui outra dupla aqui, daqui a pouco eu vou falar do mel. Isso aqui é a cúrcuma, que a gente chama de açafrão da terra, tá? Açafrão da terra, o cúrcuma é uma raiz, e ela também, alguns estudos já mostram a atividade muito boa nesse sentido de diminuir o estresse. Então assim, como é que eu uso a cúrcuma? Você pode colocar no arroz, você pode colocar numa batata na hora que você estiver colocando na panela para fazer tipo dorê. Você pode colocar em sucos, então tudo isso dá para entrar. E o nosso amigo gengibre, né? Esse gengibre, inclusive, pessoal, é da minha horta aqui, viu? Peguei hoje para mostrar para vocês, super fresquinho. O gengibre, ele tem hoje uma atuação muito grande como antioxidante, ele é anti-inflamatório, mas ele também pode ajudar nessa parte do estresse. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas gente, a gente pode fazer um monte de coisas com alimentos que fazem bem para a sua saúde, né? Eu tenho aqui aveia. A aveia a gente sabe que é
rica em alguns componentes, como a beta-glucana, que pode ajudar a diminuir o colesterol, mas ela também tem B6, vitamina B6, que ajuda nessa parte do estresse, porque ela produz também serotonina. Maçã. Maçã é uma fruta que todo mundo fala que tem que ser uma fruta por dia, deixa você longe do médico, mas realmente, além de todas as propriedades que ela tem, a pectina, que é uma fibra super solúvel, ela também tem essa parte calmante. E eu tô aqui também, eu tenho mel, ele é também vai desenvolver serotonina no cérebro. E aí você pode escolher, em vez de um açúcar refinado, você coloca o mel. E eu tenho aqui também o vinagre de maçã 100% sem conservantes da Castelo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, eu vou mexer nele um pouquinho aqui. Repare que ele tem uma cor turva. Isso aqui, tá vendo quando você mexe, que ele parece que tem uma névoa aqui dentro? Isso se chama a madre do vinagre. Então ele tem propriedades que nem um probiótico mesmo, então vai fazer muito bem para a sua saúde. E a gente tem usado muito o vinagre de maçã para fazer bebidas. Então você vai fazer um suco, sei lá, você vai correr, vai no lanche da tarde, você coloca aí 1 ou 2 colheres de sopa e não fica com medo de ficar perigoso, não fica, porque ele é extremamente frutado. Então esse produto, qualquer suco que você fizer, pode colocar um pouquinho que vai ficar maravilhoso. E aí você também vai ajudar, porque além de anti-inflamatório, ele também vai ajudar nessa parte do estresse. Vocês estão gostando de todas essas dicas? Então, agora eu vou dar uma dica assim, sabe? Ai, tô agitada, não consigo dormir. Mas um recado, hein? Vocês vão dormir legal com esse suco que a gente vai fazer. Pode ser suco ou pode ser chá, mas eu vou trazer aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não falei do maracujá ainda, todo mundo deve estar estranhando. Ai, mas o maracujá todo mundo fala que faz bem, essa coisa toda, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele também. Muitos daqueles remedinhos que eles falam, remédios naturais, tem passiflora. Então a passiflora, ela está presente mais na folha do maracujá, certo? Então você pegar lá a planta, você vai ver que ela é extremamente forte. Então cuidado, porque tem gente que faz o chá dessa folha, mas é extremamente forte, então cuidado, tá? Então eu prefiro usar a fruta. E o maracujá, ele tem essa propriedade de relaxar, de acalmar, de diminuir a ansiedade, né? Então a passiflora que tem dentro dessas folhas realmente vão funcionar muito bem. Então o que eu resolvi trazer para vocês? Vê se vocês conseguem dar uma olhadinha aqui nessa jarrinha que eu deixei aqui separada. Aqui eu tenho chá de camomila. Todo mundo sabe que chá de camomila acalma também, né? Então eu fiz um chazinho de camomila para 2 xícaras de água. Você vai usar 1 colher de sopa de camomila, né? Pessoal, vocês estão ouvindo a chuva? Então, o que você não pode fazer? Eu falei tudo que você pode fazer, né? Então eu vou falar agora o que você não pode fazer quando você estiver estressada ou precisar de muita calma nessa hora. Você vai esquecer bebida. Muita gente fala assim, não, um vinho, mas cuidado, porque às vezes ele dá um efeito contrário. A pessoa às vezes fica mais estressada se beber além da conta. Aquele cálice famoso por dia, tudo bem, mas cuidado para não exagerar. Alimentos açucarados, então comer muito bolo, muito doce, no momento parece que melhora, mas depois vem um rebote e você vai se sentir pior. Então esses alimentos não são legais de se colocar. E gordura. Gordura porque além de engordar ou de alterar alguns índices aí, tipo colesterol, você também tem uma quantidade muito grande de calorias que não vai fazer bem. Ele bloqueia um pouco a ação dos outros alimentos. Então o que eu queria mostrar para vocês é que assim, vocês podem ter uma alimentação saudável e gostosa. Porque olha, eu não sei se vocês têm banana em casa, chocolate, mas se tiver, acabou a live, vão lá na cozinha e faz, porque realmente é sensacional e muito rápido.
Mas essa é uma sobremesa que você pode, inclusive, servir ela bem quentinha. E olha, qualquer dúvida que vocês tenham desse assunto que a gente conversou hoje, vocês podem entrar lá na Castelo, façam as perguntas, eu respondo. Então entre nas minhas redes sociais, é super fácil. Porque assim, eu peguei o que eu achei principal, né? Então com esses elementos aqui você consegue. Se você quiser transformar esse suco num chá quentinho por causa do frio, você vai então fazer o quê? Essa infusão que a gente fez aqui, você vai levar lá no fogo, a água com a casca de maçã, quando ferver, põe a camomila, espera esfriar um pouco, e aí você completa, mas aí não tanta quantidade de suco de maracujá, tá? Porque ele fica realmente mais gostoso como chá. E olha, eu vou pôr esse canudinho lindo, que foi a minha sobrinha que mandou, tadinha. Ela faz 2 meses tá dentro de casa, então ela tá fazendo um monte de coisa. Um canudinho que ela mandou de presente pra mim, então eu vou deixar aqui, viu, Ana Luísa? Muito obrigada aí pelo seu presente. Tá aí já sendo usado de papel, como a gente deve usar mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. E na próxima a gente se vê. E eu tô dando um tchauzinho para vocês. Muito obrigada por vocês estarem comigo nesses momentos. Beijo!